Decisão que absolveu um homem de 35 anos acusado de manter relações com uma menina de 12 anos continua gerando forte repercussão política e jurídica em Minas Gerais. Durante a coletiva de imprensa aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o deputado federal Nicolas Ferreira afirmou que está indignado com a decisão que absolveu o homem de 35 anos acusado de manter relações com uma menina de 12 anos de idade. Para Nicolas, o caso deve ser levado às instâncias superiores e espera a reversão do julgamento. Durante a coletiva, o parlamentar também cobrou uma apuração rigorosa da conduta do desembargador responsável pela decisão e pediu punições mais severas. Além de ter apresentado também ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais outras denúncias relacionadas ao magistrado. É uma mãe que sabia do que estava acontecendo, um homem de 35 anos que tinha relações sexuais com uma criança de 12, ou seja, é pedofilia, a lei é muito clara com relação a isso. Ele usava drogas em frente a esta criança, inclusive tinha ali uma troca de dar cestas básicas, benesses àquela mãe, de uma forma, obviamente, de criar uma alienação ali naquela criança, naquela vítima. E a gente precisa, obviamente, tomar uma providência. E esse desembargador, que foi o relator deste caso, outro desembargador ali daquele colegiado deu o voto de acordo e uma outra desembargadora foi contrário totalmente a este caso, mas por maioria de votos isso foi passado para frente, está indo agora para a instância superior, espero que isso seja revertido, mas a verdade é que na primeira instância tanto a mãe quanto este criminoso foi condenado a 9 anos de cadeia. Então, o que aconteceu para esse desembargador dar essa decisão tão diferente, esdrúxula, juridicamente falando? E aqui eu não estou como um representante legislativo para poder afrontar decisões judiciais, mas eu tenho plena convicção de que dentro do direito há diversas divergências e teses jurídicas, mas essa não se encaixa em nenhuma. Não existe numa decisão judicial o juiz alegar que é uma normalidade na comunidade. Ora, na minha comunidade onde eu nasci também, tem crianças que são escravas do tráfico, por exemplo. Você não vai condenar esses criminosos porque há uma normalidade na comunidade. Então, isso é assim um absurdo sem precedentes. Na minha visão, como ser humano, como deputado, como pai, eu pediria uma punição ainda pior. Ainda pior, porque vamos lá, se a pessoa que cometeu este abuso foi condenada a 9 anos, quem chancelou este abuso não deveria sofrer o quê de consequência? O posicionamento também foi reforçado pelo governo de Minas. O vice-governador Matheus Simões afirmou que a decisão foi absurda e defendeu que o desembargador ainda pode rever o entendimento e determinar o retorno do réu à prisão. Segundo Simões, houve exploração da criança e ele cobrou que a justiça reavalie o caso com rigor, ressaltando que o magistrado tem a oportunidade de revogar a decisão. Decisão absurda. É um traficante que comprou da mãe uma criança de 12 anos de idade para que fosse escrava sexual dele. É essa a situação que nós estamos enfrentando. E o senhor convalidou isso e liberou esse sujeito. O sujeito está solto neste momento por conta da sua decisão. Então eu estou pedindo que o senhor, independentemente da sua convicção, que o senhor devolva a oportunidade de dignidade para esse tribunal. Devolva ao tribunal a possibilidade de revogar essa decisão, colocando em julgamento na próxima semana os embargos que já estão com o senhor. E aí o meu pedido aos demais membros da Câmara, que revoguem, que modifiquem, usando os efeitos infringentes dos embargos, a decisão que foi dada. Nós estamos aqui falando da dignidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós estamos falando da vida de uma criança de 12 anos de idade que foi usada sexualmente com a autorização da mãe por um traficante. Normalizar esse tipo de situação é chegar no último estado de degradação moral de uma sociedade. Em meio à repercussão do caso, a deputada federal Duda Salabert encaminhou um ofício ao Conselho Nacional de Justiça relatando denúncias contra o desembargador Magid Nawef Lawar. Segundo a parlamentar, supostas vítimas acusam o magistrado de condutas incompatíveis com a função, incluindo relatos de abuso sexual em contexto de subordinação profissional. Os episódios mencionados teriam ocorrido em diferentes períodos e envolvem ex-estagiárias, além de outras possíveis vítimas. Diante da gravidade das acusações, a deputada pediu a apuração rigorosa dos fatos pelo CNJ. Eu recebi 3 denúncias contra o desembargador que votou favoravelmente a inocentar o pedófilo que estuprou uma criança de 12 anos. E pasme,
As denúncias que recebi, essas 3 denúncias alegam pedofilia, abuso sexual e violência sexual praticadas supostamente por esse desembargador. Encaminhei as denúncias para o Conselho Nacional de Justiça para que apure e, se necessário, puna esse desembargador e também para o Ministério Público tomar as decisões judiciais, jurídicas corretas. Não estamos divulgando as vítimas para não revitimizá-las, já que a denúncia por elas foi algo complexo, porque envolve episódios traumáticos. Agora queremos que a justiça seja feita. O caso segue sob análise da Justiça. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu da decisão judicial. O Tribunal de Justiça não comentou as declarações sobre a conduta do magistrado.